Sexto ano, boa tarde. Tivemos uma aula presencial hoje, 19 de maio, onde nós faremos a mesma aula presencial com vocês aí de casa, tá bom, pessoal? Então presta bem atenção, que hoje nós trabalhamos um pouco as páginas 62, tá bom? E além da página 62, nós também nós começamos a falar um pouco para os alunos presenciais sobre o capítulo 6, né, que nós vamos começar agora. Apenas iniciamos uma introduçãozinha de leve, né? O capítulo 6 ele é muito importante porque ele vai direcionar a nossa atenção aos primeiros habitantes da humanidade como um todo, né? Já vimos aí Mesopotâmia, já vimos Fenícia, já vimos muitos povos, mas a África nós ainda não vimos. E a África é onde fica muitos países interessantes, que nós fizemos até umas perguntas aí, nome de países que ficam na África, enfim, a gente imagina que a África é um país, não, a África não é um país, a África é um continente. Chegamos já daqui a pouco nessa parte. Por enquanto vamos para a página 62, para quem está com o livro didático aí em mãos, a gente vai ajudar vocês a responder algumas questões, dar umas dicas, né, para a gente ficar mais aprofundado e ter mais facilidade. A primeira pergunta, a primeira questão, hoje nós fizemos 4, amanhã faremos mais algumas e depois falaremos mais ainda sobre o capítulo 6. A primeira questão da página 62, ela pergunta o que é talassocracia. Talassocracia é uma forma de governo, tá bom? Mas de quem, onde, por quê? Nós aqui no Brasil, nós temos uma democracia, né? A Grécia também funcionava uma democracia. Quer dizer governo das pessoas, governo do povo, o povo que levanta a mão e escolhe. Aqui, talassocracia quer dizer governo marítimo. Governo marítimo, governo dos mares, né? Dos mares. Um governo fundamentado pelos fenícios, né? Ou criado pelos fenícios. Bom, como os fenícios eram muito comerciantes do mar, eles controlavam toda essa navegação, né? E muitas vezes o governo que vem do mar é aquele governo que leva a outras regiões muito longe, muito distantes, né, seus costumes. E começava a abrir também colônias em outras regiões. Os primeiros a conduzir e fundar colônias foram os fenícios, né? Então, talassocracia, governo que vem dos mares. Questão de número 2, aqui foi a questão de número 1. A segunda questão pede o quê? A principal contribuição dos fenícios foi a criação do alfabeto, né? Aí a pergunta é: como surgiu a necessidade de se ter um alfabeto? E que influência isso teve na cultura ocidental? Bom, então é o seguinte, né? Ter o alfabeto facilitou muito a vida, né? Facilitou muito a vida dos fenícios. Afinal de contas, eles que iam, digamos assim, necessitar aprender a ler e escrever para registrar, né, seus negócios comerciais. Isso tudo é para dizer que os fenícios tiveram a necessidade de inventar uma língua, um idioma ou um código de letras para jogar em seus negócios, né, para registrar seus negócios, fazer uma certa contabilidade ali dos negócios, escrever, descrever suas coisas todas, né, fazer documentos, enfim. Como é que isso influenciou o Ocidente? Simples, né? Olha só, os fenícios, né, criaram um alfabeto de 22 letras, tá bom?
de 2 letras, muito simples, tá bom? Não tinha nenhuma vogal, somente consoantes. E ele serviu de base para o alfabeto grego. Serviu de base para o alfabeto grego. Tá bom? Os gregos, eles, digamos assim, eles melhoraram o alfabeto fenício, aperfeiçoaram, e dessa maneira eles ensinaram aos latinos, um povo que falava latim, uma língua que hoje somente o Vaticano tem essa língua como língua oficial. E o pessoal que falava latino naquele tempo, que morava na região itálica, e hoje é o país chamado Itália, hoje é a cidade chamada Roma, eles acabaram criando outros idiomas. E esses outros idiomas trouxeram esse alfabeto aprendido pelos gregos e pelos fenícios. Os idiomas como o espanhol, né, o português, o italiano, o romeno, por aí vai, tá bom? Dessa forma, até hoje nós falamos. Isso aqui chegou ao Brasil com os portugueses, né? E no Brasil nós usamos esse alfabeto aí, mudado com o tempo. Mudou tanto que agora tem 26 letras com vogais. Antigamente era só com consoantes. E vamos para a próxima questão, que é a questão de número 3, a terceira questão. Ela nos mostra o que? Deixa eu colocar um slidezinho mais claro aqui pra gente. A questão de número 3, ela pede pra gente observar o mapa da página 56 e falar um pouco a respeito das rotas fenícias, né? Que é exatamente esse mapa aqui que eu vou mostrar para vocês agora. Ó, preste atenção aqui. Então, ó, você pode perceber que os fenícios começaram num território bem pequeno, né? Como tudo na vida começa pequeno e depois é que vai ampliando, né? Essa região fenícia era só isso aqui. Depois essa região foi se ampliando e conquistando diversos lugares diferentes, né? Então você pode colocar, Fenícia começa, né, na letra A da terceira questão, né? Letra A, Fenícia começa numa região muito limitada, muito pequena, né? Por que eu coloco limitada? Porque não tinha como avançar, era uma região montanhosa e desértica também, né? E só servia mesmo para, digamos, para navegar mesmo nas regiões vizinhas, não podia fazer uma agricultura, uma criação de animais, não, o negócio deles era navegar mesmo. Aí por isso navegaram, né? Por isso navegaram desde a Ásia até a Europa, né? Então sim, passavam pelo Egito, passavam pela Grécia, passaram por Cartago, né? E foram bater lá na Grã-Bretanha, onde hoje é Inglaterra, Escócia, País de Gales, enfim, né? Letra B diz, explique a necessidade dos fenícios de fundar colônias e os locais onde elas foram instaladas. Sim, assim, simples, porque as colônias facilitavam o comércio. Facilitavam o comércio. Como assim? Colônia, se você entender o que é colônia, né? É como se fosse, imagine 2 países aqui, o país 1 e o território 2, né? Território 1, território 2, pronto. Eu sou o rei desse país aqui, que eu sendo o rei do país, né?
Se aquele território ali for meu também, né, fica mais fácil para mim, porque quando eu precisar navegar por aí, ó, já tem onde eu passar uma temporada, já tem onde eu descansar, para depois seguir outros rumos em outros países, tá bom? Então colônia é um território que eu controlo, tá bom? Ó, território que eu controlo. Pode ser qualquer pessoa, qualquer país controla. Portugal antigamente controlava o Brasil. A Inglaterra controlava a América do Norte, quase toda. E por aí, e assim, dessa forma que é, né? Então as colônias servem para facilitar o comércio, né? Facilitar a transição. E pergunta aí, uma pergunta interessante você pode até completar. Foi fundada Cartago, no norte da África. E a maior colônia dos fenícios e a mais importante, foi fundada ao norte da África. Bom, e a quarta questão pergunta, né? A religião reflete a relação que cada povo tem com a natureza e com os mistérios da existência, né? A religião, digamos, liga o ser humano ao sagrado, ao misterioso, né? Liga o ser humano a coisas que ele não entende, mas que ele gostaria muito de entender. Isso é religião, né? Tornar o ser humano um pedaço do todo. Isso é religião, é religar uma coisa a outra. Então, além de estabelecer o que é divino e sagrado, nesse sentido, como se caracterizava a religião fenícia, né? Como quase todos os povos da antiguidade, eles eram politeístas, né? Politeístas, vírgula, adoravam o sol. A lua também eles adoravam, né? Adoravam o sol, a lua, vírgula. Tinham rituais de sacrifício. Né? Apesar do livro sagrado ser o Zen de Avesta, né? O Zen de Avesta é o livro sagrado, pode até colocar, enfim, aqui não tem problema nenhum. Zen de Avesta, livro sagrado, era o livro sagrado. É Avesta, que é um V, não um F não. Zen de Avesta. Enfim, né? Os rituais eram feitos ao ar livre, tá? Feitos ao ar livre. Então era assim que era a religião do povo fenício, tá bom? Então ficamos até aí hoje, mas nós passamos da página 62, nós fomos para a página 66 para a gente nos organizar no sentido de iniciar os nossos estudos sobre o próximo povo que nós vamos ver, que é o povo africano, né? Tradução a Mãe África. E Egito também, a gente vai ver também o Egito também, viu gente? Então por que nós demos esse salto todo? Porque nós vamos voltar novamente na próxima aula, na página 63 até a 65. E vamos continuar assim, dando saltos, porque esses povos estavam todos interligados. Então estudá-los individualmente quebra um pouco nossa linha de raciocínio. Bom? Então, para você aprender a argumentar, aprender a pensar corretamente, tem que ter uma linha de raciocínio. E vamos ver aqui, ó. Quando eu falar em Mãe África, estou me referindo ao continente onde os seres humanos mais antigos surgiram. Embora não criaram no início tantas coisas como o pessoal da Ásia criou. A gente vê aqui o pessoal criando um monte de coisa na Ásia, né? Mesopotâmia, não sei o que mais, Fenícia. A Mãe África também teve sua importância. Por que chama de Mãe África?
Porque lá é considerado o berço da humanidade, né? O berço. Piorou, professor, berço da humanidade. Quando alguém nasce, ele tá pro berço, né? Então a humanidade nasceu na África. A África não é um país. A África é um continente. Olha só o que é um continente. O continente é uma extensão imensa de terras cheias de países dentro dele. Continente é como quebra-cabeça. Está aqui o continente africano e o quebra-cabeça, as peçazinhas. Cada peça com um nome diferente. Angola, Moçambique, Costa do Marfim, África do Sul, Madagascar. Tá bom? Cada pedacinho com um nome diferente. Congo, né? Zaire, Egito. O Egito fica bem aqui assim, ó. Dentro da África fica o Egito. Tá bom? Ou seja, o Egito fica dentro da África. A África é um grande conjunto e os pequenos conjuntos são os países. Do mesmo jeito que a Europa. A Europa tem Portugal, tem Espanha, tem Alemanha, tem Inglaterra bem aqui, tem França do lado de cá, tem Hungria, tem Itália e por aí vai. Do mesmo jeito é a Ásia. A Ásia tem Japão, tem China, tem Singapura, tem Coreia do Norte, Coreia do Sul, um pedacinho da Rússia. Oceania é outro continente, tem Austrália, tem Nova Zelândia, enfim. América é outro continente, ó. Só que é um continente dividido em 3 pedacinhos. América do Norte, onde fica Estados Unidos, México e Canadá. América Central, que fica Mar do Caribe, Cuba, Jamaica e outros países aí, né? Nicarágua, etc. E América do Sul, onde fica Brasil, Alemanha. Onde fica Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, Bolívia, Colômbia, Chile e Venezuela, né? Temos aqui o nosso querido Brasil. E a África é onde fica Egito, fica Zaire, fica outros países que eu acabei de mencionar aqui. Moçambique, né? Enfim. Então, pessoal, no continente africano é chamado de berço da humanidade, porque foi lá que a humanidade apareceu pela primeira vez. Os ossos mais antigos encontrados pelos arqueólogos foram encontrados no continente africano, tá bom? As ossadas, os esqueletos aí antigos achados pelos arqueólogos foram encontrados aí no continente. Na próxima aula a gente vai ver mais sobre isso. À medida em que nós avançamos, a gente vai entendendo mais sobre os continentes, entendendo mais sobre esse assunto chamado África, esse continente chamado africano. Lembrem-se, a África não é o país. A África do Sul, que fica bem aqui, é um país, mas a África, só a África, é o continente. Ó. Tá bom? Então na próxima aula, que é amanhã, a gente continua e vê mais um pedaço a respeito disso. Tá bom, pessoal? Tchau. Bom dia, boa tarde.